achares. Vítor Rua dizia numa entrevista em 2017 a Vítor Balanciano que o músico de hoje tem ao seu dispor toda uma multiplicidade de formas musicais e diferentes civilizações para poder desenvolver o seu trabalho. Na verdade, a carreira de Vítor Rua, compositor, improvisador, instrumentista e videasta, é multidimensional e sempre o foi. O músico autodidata, cultivando o do-it-yourself, iniciou a sua atividade no âmbito do rock, mas foi progressivamente aproximando-se dos círculos da nova música. A sua experiência tem-se caracterizado ao longo dos anos por uma sistemática abordagem a diversas tipologias musicais, como o art rock, o minimalismo, a música eletrónica concreta, o jazz ou a música improvisada. Vítor Rua nasceu em Masão Frio em 1961. Estudou guitarra na Escola de Música Duarte Costa, 1974 a 1976, no curso lecionado por José Pina, no Porto. A partir de 1971, com apenas 10 anos, iniciou a sua atividade profissional, integrando conjuntos executantes de covers de pop rock e criando grupos de rock para executar originais. Entre 1976 e 77, integrou o grupo Kingfishers Band e 2 anos depois fundou, com Alexandre Soares, o GNR, Grupo Novo Rock. Com esta banda, projetou-se, deu vários concertos, incluindo o famoso concerto no Festival de Vilar de Mouros, em 1982. Nesse mesmo ano, conheceu Jorge Lima Barreto, cuja influência terá sido decisiva para a sua vida e para a sua mudança definitiva de rumo musical. Juntos formaram o grupo Telecto, um dos primeiros em Portugal a dedicar-se à música eletrónica improvisada. Telecto, da música minimal à improvisação. Como diz Vítor Rua, o Jorge Lima Barreto deu-me a conhecer um mundo da música que até ele era quase restrito ao rock e pouco mais. De repente, comecei a ouvir música etnográfica, jazz, música eletrónica, música concreta, músicas acosmáticas. Em 10 minutos, podia estar com os esquimós e logo a seguir com o jazz norte-americano. Quando isso aconteceu, foi muito importante para mim. Isso abriu as portas a um mundo totalmente novo e imediatamente vi que era isso que me interessava. Todos falamos demais, seja o que for. Muitos dizem que ele é quase o Frank Zappa português. Vítor Rua foi desenvolvendo a sua criação musical, mantendo uma autonomia da corrente oficial da música contemporânea portuguesa. Tal como no caso de Frank Zappa, as suas raízes musicais vêm do rock, da improvisação e da abertura total à experimentação com estilos musicais diferentes. À semelhança do músico americano, o humor e a ironia, utilizados para comentar a contemporaneidade, desempenham um papel importante na sua postura enquanto músico e compositor. Basta mencionar alguns títulos das suas obras, I Hate Music ou It's So Tonal That Makes Me Vomit. Em janeiro de 2009, na Kulturfest, decorreu a estreia da sua ópera Uma Vaca Flatzung, um teatro absurdo de compositores, intérpretes e musicólogos que recorre aos estereótipos da ópera bufa, séria, cómica e opereta. Vítor assume uma noção desconstrutivista do teatro musical, criando um fluxo de gestos criativos, enfatizados e reforçados pelo seu forte humor. Como ele diz, eu vejo essas coisas como uma vantagem de ter o meu mundo, que nunca vai interferir nem competir com os outros. Alguém uma vez me perguntou se eu tinha, por vir do rock, algum tipo de problemas, se ia ser difícil para mim entrar no mundo da música contemporânea. E eu disse, e quem é que te disse a ti que eu queria entrar no mundo da música contemporânea?
Por isso, também foi com interesse renovado que um dos discos dele, que o marcou na sua vida, foi o disco dos Talking Heads, Remaining Light, de 1980. Ele refere a propósito deste disco: nunca me irei esquecer a primeira vez que escutei o disco dos Talking Heads, Remaining Light. Tinha ido com o GNR tocar a Mar de Canaveses e ficamos todos em casa do nosso manager. Um casarão de 3 andares só para nós. Depois do nosso concerto fomos todos para casa fumar erva e depois eu fechei as luzes e pus o disco a tocar muito alto na aparelhagem e ficamos a escutar. Eu nem queria acreditar no que ouvia, canções estruturadas de forma minimal repetitiva, sempre na mesma tonalidade e com alterações minimais quando chegava ao refrão. A canção era um contínuo e o que dava realmente a sensação de refrão era através das vozes. Depois, esse disco tinha como convidados músicos John Hassell, que eu nunca tinha escutado, e mais importante na altura para mim, o Adrian Bellow. Este realizou nesse disco um dos melhores e mais avançados e originais solos de guitarra de toda a New Wave. Um disco que revolucionou o rock na altura. O rock, a New Wave, o pós-rock e o pós-punk. Na verdade, tal como ele referia em 2017 a Vítor Balenciano, em outubro de 2017, para sermos mais precisos, Vítor Rua é um músico sem lugar, a criar o seu próprio lugar, e sempre foi em busca. Não é fácil encaixá-lo, e ele sabe, do rock ao jazz, da improvisada à contemporânea ao estelecto, mas também a solo. É uma personagem singular na paisagem da música feita em Portugal. E sorri quando lhe perguntamos qual julga ser o seu lugar no campo da música feita em Portugal nas últimas décadas. Ele diz: o meu lugar é provavelmente não ter lugar. Os do rock não me consideram do rock. Os do jazz, idem. E os da música contemporânea, a mesma coisa, afirma Vítor Rua. Percebe-se o que ele quer dizer. Não é fácil enquadrá-lo, não é fácil catalogá-lo, não é fácil rotulá-lo. E ele não o quer. Mas ao longo das últimas décadas foi criando ele próprio, resistentemente, o seu lugar. Se existe algo que o pode definir, é que, independentemente dos lugares, das categorizações, das linguagens, das formações que integrou, das colaborações que encetou, há sempre um elemento de inquietação nas suas abordagens. Fazer mais do mesmo não é com ele. Fazer sempre diferente é com ele. O que tem sido feito até agora, avança ele, citando Frank Zappa ou John Zorn, é criar um tema a partir de vários idiomas. A lógica horizontal, com fragmentos de rock, jazz e outros géneros. Aqui o que acontece, diz-nos Vítor, é na horizontal e na vertical, o que não é comum. Ou seja, exagerando um pouco a realidade, para melhor me explicar, existem momentos em que podemos ouvir simultaneamente na vertical uma guitarra thrash metal, uma guitarra jazz e uma guitarra de flamenco. Ouvindo tocar a solo no disco, nessa altura em 2017, tem abordagens em que a guitarra tanto alimenta uma eletricidade pouco melódica, que vai ao punk, como sustenta um dedilhar acústico em peças instrumentais com várias ângulas estilísticas, o que desmaterializa-se. Mas como é que o seu processo criativo se desenrolou no grupo? Esse foi um dos meus problemas, reconhece, tentando explicitar o método de emprego. Como compositor, depois de improvisar, olho para as diferentes camadas que são produzidas e estruturo-as. Componho sempre improvisações, mas se isso fizer com que um músico lhe disser para tocar o que está ali, já não é improvisação. Por isso, tomei a decisão de convidar músicos um a um. Nunca estivemos juntos. Depois dei-lhe ouvir elementos de cada tema e improvisaram a partir daí, acabando eu depois por regressar ao papel de compositor. Ao longo dos anos, Vítor abordou os mais diversos estilos, sempre de forma pessoal, personalizada, irónica e contundente. É verdade, diz-nos ele, traduz as minhas experiências, mas não foi consciente. Depois de ter recuperado uma velha guitarra clássica de 1980, comecei a tocar nela no jardim, enquanto olhava para os meus gatos, a sua paixão. Como tinha de estar concentrado, não podia fazer coisas complicadas. Um dia, intrigado com o que estava a produzir, porque não encaixava em nenhum estilo, acabei por gravar aquilo. Tinha poucas notas, não eram repetidas e pareciam não ter uma qualquer lógica melódica de ligação. E foi assim que fui criando tempos, ritmos, escalas e melodias diferentes. E isto só nos faz lembrar o Independência.
Deixamos aqui um excerto final de uma conversa que Vítor Rua manteve com Rui Miguel Abreu. O meu único receio não são os grupos, é a indústria musical e o que nos impõe. Por exemplo, a malta nova vem bater nas costas e dizer obrigado, Rua, pela tua geração nos ter posto a cantar em português. E eu digo, olha, peço desculpa, mas estás a agradecer à pessoa errada, porque não fomos nós que quisemos cantar em português, foram as editoras que nos obrigaram a cantar em português. O hard rock do Rui Veloso era todo em inglês. Foi o António Velarde Pinho que o obrigou a cantar em português. Os Táxi Chiclete era Benigno. Foi ele que levou a mudar para português. Portugal na CIE era, começa a cantar a mesma melodia, She's walking down the street, all alone with a cat, when I saw her lost my mind. I cause I never saw a girl of the kind. I say that is my girl, down, down, life is gone, but love just began. Isto era o Portugal na CIE. Em segundo lugar, o meu receio é que os mais jovens, cheios de boa vontade e com coisas originais e criativas, sejam castrados e formatados a fazer o que as editoras querem. Por exemplo, fala-se dos gajos de charuto dos anos 60 que não percebiam nada de música, mas ao menos esses gajos de charuto que não percebiam nada de música, percebendo que não percebiam disso, chegavam lá os gajos de cabeludos e os hippies e diziam nós somos uma banda que nos chamam Led Zeppelin e pronto, assinavam um contrato. Não os ouviam e assinavam um contrato. Qual era a lógica? Davam uma chance, se vendessem, ótimo, ficavam na editora deles, se não vendessem, nunca mais editavam os gajos. Hoje não, hoje tem-se gajos que são especialistas e eles é que sabem o que tu vais querer ouvir. As pessoas mandam e dizem assim, não é disto que estamos à procura. Eles é que sabem o que estão à procura. As grandes revoluções não são andar à procura do que as pessoas consomem e dar-lhes exatamente isso. As revoluções é quando estava, por exemplo, rock sinfónico e de repente há um gajo como Norman McLaren e que diz assim, olha estes gajos não sabem tocar, mas podem ser a próxima onda. O que eram? São os Sex Pistols. De repente, toda a gente tem de ser Sex Pistols. E depois, de repente, há a New Wave e toda a gente tem que ser a New Wave. Mas há esses cotes e que as editoras assim não têm visão. Nunca tiveram nem têm. Então agora imagina se a Björk viesse a Portugal naquela altura e chegasse à editora e dissesse assim, tem aqui o meu primeiro disco. Foi um sucesso mundial, não é? E o gajo, quando muito, ia dizer, ok, está muito bem, mas queremos isto em português. E nunca existiria a Björk na vida, estás a ver? As editoras não têm de impor nada, repara, antes do Rui Veloso não se vendia nada em português, pelo contrário, era inglês. Nós cantávamos em inglês, achávamos parolo cantar em português. Depois vendeu, como vendeu aquele, todos a seguir tinham de ser em português, porque aquele vendeu, ou seja, tenho confiança nos músicos mais jovens, na juventude e na nova música. O meu receio é que nas editoras não estejam as pessoas com ideias novas, originais e capazes de arriscar, em vez de continuarem a seguir o que vem no mainstream. E é assim que é possível acabar por uma pequena definição de Vítor. Nunca seguir o rebanho. Impor-se como diferente do rebanho, do mainstream, da massa. Olá, Vítor, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada por estares outra vez connosco, é uma grande alegria. É um prazer. É um prazer muito grande de estares aqui, já sabes que temos-te como uma pessoa muito importante e especial para nós, na nossa trajetória, não é? E eu começava um bocadinho, de medida que da outra vez com o Paulo falaste noutras questões, eu ia voltar um bocadinho à tua questão pop, não é? E à tua vivência urbana, miúdo na cidade. Okay. Não fazias parte propriamente de subculturas, mas tinhas um gangue e andavas por aí e decidiste um dia, numa garagem, criar uma banda que se tornou emblemática na história da música portuguesa e sobretudo no âmbito do pop rock, que foram GNR. Eu queria que me falasse um bocadinho dessa altura, desse contexto, que eu acho que foi determinante para uma mudança da música moderna em Portugal e do pop rock também. Ok. Bom, para responder a essa pergunta tenho que falar um bocadinho do que é que se passou antes.
porque a opção de criar o GNR teve a ver com uma consequência do que é que se estava a passar antes da minha vida. Pronto, eu mal tive a guitarra acústica aos 9 anos, comecei logo a tocar e de tal forma me dediquei à guitarra que, pelos vistos, a minha tia depois, Carolina, deu-me uma guitarra aos 10 logo, elétrica, porque eu mal comprei a guitarra clássica, acústica, quando cheguei a casa reparei que não era aquilo que eu queria, porque nos discos ouvia distorções e a minha fazia plim, plim, plim. Eu disse, isto é uma guitarra, mas não é a mesma coisa. Portanto, fiquei logo desapontado e um ano depois, então finalmente lá tive a guitarra elétrica. A tua tia Carolina ofereceu-te. Exatamente. O meu pai ofereceu a guitarra clássica e a minha tia ofereceu-me a guitarra elétrica. E onde é que tu moravas, Vítor? Na Rua Airosa, no Porto, em Francos. Okay. E então, quando comprei a guitarra elétrica, aí sim, já comecei a ficar mais entusiasmado, embora não era ainda, porque faltavam depois pedais de distorção para fazer aquilo que eu queria, mas já era mais próximo. E mal tive a guitarra elétrica, portanto aos 10 comecei a formar ou a fazer parte de grupos. Primeiro ainda tive uma experiência com músicos mais ou menos locais, o baterista, e com músicos que iam lá na altura no meu salão, na minha casa para ensaiar, até que fiz parte mesmo de um grupo que na altura chamava-se Sniff, que depois gravaram nos anos 80 sob o nome de Tilt, um single. Mas esse grupo Tilt era nada mais nada menos que o Sniff sem mim, pronto, com outra música, porque eu já teria saído. E, portanto, durante os primeiros anos, 10, 11, 12, 13, era esse o grupo e era rock que fazíamos, só que tocávamos músicas de outros grupos, que era o normal naquela altura, tocava-se músicas, e todos os músicos eram mais velhos que eu, na altura notava-se muito, mesmo que fosse 2, 3 anos, notava-se muito, uma pessoa ter 13 e outro ter 16, ou assim, era uma diferença grande. E o que aconteceu foi, os ensaios eram primeiro em casa deles, depois passaram a ser em minha casa. E quando passaram a ser em minha casa, eu de repente tinha ao meu dispor um baixo, uma guitarra elétrica, microfones, bateria, órgão, sintetizadores, tudo no mesmo, gravadores, tudo na minha casa. Então comecei um dia a compor músicas minhas. Quer dizer, eu já compunha, mas comecei a compor como se fosse de propósito para o grupo tocar, não é? Para aquele grupo tocar. E um dia, quando eles chegaram ao ensaio, eu estava a tocar uma coisa e o mais velho disse, o guitarrista, meu irmão, o mais velho disse, o que é isso? Eu disse, é um tema meu. Pá, isso é giro. Tu sabes as outras partes? Eu sei tudo. O baixo é isto, a guitarra é isto, o órgão é isto, a bateria. E lá tocaram o meu tema. Gostaram tanto que decidimos tocar ao vivo. Então o que é que aconteceu? Eu nunca mais me esqueço. Estávamos a tocar numa festa de bombeiros de Matosinhos e estávamos a tocar as músicas de costume, os Beatles, os Grand Funk, Stones ou qualquer coisa assim. E quando chegou ao meu tema, as pessoas bateram nessas palmas e pediram bis. E tivemos de tocar outra vez o mesmo tema, o meu tema. Quer dizer, nunca ninguém pediu para fazer bis, não faziam bis, por exemplo, para os Beatles, ou bis para os Stones, ou bis para... E quando chegou aquele que eles não sabiam de quem era, pediram bis e tocamos. Então eles viram que aquilo foi um sucesso, não é? E perguntaram, tens outras músicas? Eu tenho. E então, mais uma. Só para ver que quando foi o último concerto que dei com este grupo, já foi inteiramente só com música minha. Foi uma suíte, foi um concerto que era no pavilhão dos Carvalhos, e o concerto era Trompas de Falópio, que era um grupo meu que iria dar um concerto nesse dia. Simplesmente os músicos foram todos presos no dia anterior e eu fiquei sem banda. E então tive que contratar os Sniff a perguntar se eles queriam ir. Para tocarem os Trompas de Falópio. Exato, e então na realidade quem atuou foi os Sniff e não os Trompas de Falópio, e foi uma suíte que eu compus nesse próprio dia antes do concerto. Fui lá ao ensaio com eles e compus, já estava composta, mas transmiti-lhes o que é que eles tinham que fazer e foi isso que apresentamos. E então era os Trompas de Falópio, Kingfisher Band, pesquisa
e terminava com os pesquisa. A tal ponto, o concerto daquele Sniff, para falar, era só música minha, e era tão raro na altura, e coisa que os dos pesquisa vieram falar connosco, no fim comigo, e até me levaram a casa, porque ficaram espantadíssimos, o que é isto, de quem é isto, e depois, e de quem é que faz a música? E eram todos com 18, 20, 19, 20 anos, não é? E depois havia um puto de 15 anos, e era esse o puto que era o compositor da música que eles estavam a ouvir. Pronto, e isto para explicar essa primeira fase. Logo a seguir, aos 13, 14 anos, entro para os Kingfishers Band. E quando entro para os Kingfishers Band, acontece uma coisa, e daí eu ter-me dado ao trabalho de explicar isto tudo antes do GNR, porque o que acontece é, eu entro num grupo que não só não fui tocar o instrumento que eu tocava, que era a guitarra, tocava bandolim, tocava slide guitar, chamada guitarra baiana, tocava percussão, cantava, mas não tocava guitarra elétrica, não guitarra acústica. E mais ainda, não era rock, era country, era folk, mas não era rock. Tocávamos, portanto, também, e voltar outra vez a tocar músicas de outros, como Paul Simon, Art Garfunkel, John Denver, Steelized Band, grupos, tudo que fosse folk, country, nós tocávamos. E assim tive até dos 14, 15, 16... desculpa, só um segundo. Desculpa. E assim foi, 14, 15, 16, 17 anos estava com esse grupo, com os Kingfisher. O que é que aconteceu? Por um lado aprendi imenso música, eram todos também mais velhos, o Orlando, o Jorge, o Mesquita, todos eram mais velhos que eu, o Pedro Taveira, na altura, um dos maiores bateristas de sempre, portugueses, e aprendi muito com eles todos, e tocava todas as noites. Foi o primeiro grupo no Porto, os Kingfisher Band fomos os primeiros grupos a instituir a regularidade e a criar a noção de tocar ao vivo nos clubes. O primeiro foi o Twiggy, ali em Sá da Bandeira, e eu até me recordo que eu era puto, né? Estávamos lá a montar instrumentos para o primeiro concerto e íamos ficar um mês, eram contratos de um mês. E ele investiu e nós achou que era giro termos lá, e à tarde estávamos a montar a aparelhagem e a ensaiar, e ele era assim muito chique, era o Bandeira, assim muito coisa, assim de fato, muito elegante, uma coisa, aquilo era o Twig, era um pub, não é, assim, muito, muito chique, e de repente ele olhou para mim e disse assim: desculpe uma coisa, o senhor logo à noite não vem assim calçado, para não? E eu olhei e estava com sapatilhas, e olhei assim, eu era muito envergonhado, muito coisa, e olhei assim e disse: o que é como, assim, calçado como? O senhor está de sapatilhas. Eu olhei assim para as sapatilhas, mas olha que as minhas sapatilhas devem ser mais caras que os seus sapatos. E ele olhou assim para mim, riu-se e disse: pode vir assim calçado. E então lá fui de sapatilhas, porque lhe disse que as minhas sapatilhas eram mais caras que os sapatos dele. E pronto, e começamos a tocar. E então o que acontecia era, tínhamos os chamados contratos do mês, que era, terminou no Twiggy, foi um sucesso, aquilo era enchentes todos os dias, a Taberna do Infante também nos contratou. Era um mês na Taberna do Infante, foi um sucesso, íamos ao Irish Café na Foz. Estávamos mais um mês no Irish Café, antes de terminar já tínhamos outro contrato para o mês, e foi um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e assim foi até aos 17 anos, 18, que foi quando um dia estava um concerto dos Kingfishers a decorrer, e iam muitos músicos assistir aos nossos concertos,
o Very Nice, por exemplo, que depois também começou a dar concertos onde nós tocávamos, também no Infante e assim. Muitos músicos de vários grupos. E um dia estava o Alexandre Soares, que na altura fazia parte dos Pesquisa. E também fazia, ok. Ele foi, portanto, antes dos táxis, de serem táxis, ele fazia parte dos Pesquisa. E então foi assistir a um concerto nosso. No fim, talvez por eu ser da idade dele e por talvez se ter identificado de alguma forma comigo, não sei, veio falar comigo. E ficamos os dois a falar e houve logo uma empatia enorme, uma empatia muito grande. E eu resolvi, porque é que não vens à minha casa, tem lá instrumentos, porque é que não fazemos um encontro para tocar? E assim, ótimo. E foi isso que aconteceu. E quando ele foi a esse ensaio, eu mostrei-lhe 2 temas meus, que viriam a ser o Portugal na CEE e o seu GNR. Na altura não eram com essa letra, porque nós cantávamos em inglês. Portanto, era o Portugal na CEE, era... Desculpa. Estava aqui o espirro de pólen, anda muito pólen aqui em Lisboa no ar. E então a música o Portugal na CEE era o She's Walking, que a letra era She's walking down the street all alone with a cat. When I saw her, I lost my mind, cause I never saw a girl of that kind. I said, hey, that's my girl. Refrão. Life it's gone, but love just begun. Isto era o Portugal na CE. E o mesmo para o seu GNR, que em vez de ser tens 18 anos e a 4ª classe era passing through the 4 giant heads that are staying in my bed. Pronto, era também em inglês. Aliás, muitos jovens vêm-me dar os parabéns por sermos a geração que pusemos as pessoas a cantar em português, mal ele sabendo que nós éramos absolutamente contra cantar em português e fomos obrigados pelas editoras a cantar em português, não foi uma decisão nossa. E mesmo os que dizem que cantaram em português desde o início, como os Heróis do Mar, eu não acredito que se o sucesso do Rui Veloso, em vez de ter sido o hard rock, tivesse sido o álbum que ele propôs à Polygram, que era todo em inglês, como os Táxi também eram todos em inglês, o Chiclete não era Chiclete, era em inglês, e foi o mesmo editor que obrigou o Rui Veloso a cantar em português, foi o mesmo editor que obrigou também os Táxi a cantar em português. Eu não estou a dizer isto, estou a dizer obrigar, porque era essa a palavra, porque era ou cantavam em português ou não editavam, portanto a palavra obrigar creio que está correta. Sim, sim. Embora a pessoa tinha a opção de não, mas a opção era não gravar, e portanto por isso eu usar o termo obrigar, porque encostava-nos à parede. Pronto. Sim, sim. E assim se passou, e nesse ensaio mostra-se as músicas, começamos a tocar, ele também há de ter mostrado alguma coisa dele, e resolvemos fazer o GNR, e ele conhecia o Toli, convidou o Toli, éramos 3, não tínhamos bateria, não tínhamos baixo, mas também creio que o Alexandre também conhecia, ou o Toli conhecia o Mano Zé, que na altura tocava baixo com o Rui Veloso. E tinha as duas coisas, era baixista e tinha bateria, por isso imediatamente fez parte do disco, do grupo e fez parte do primeiro disco que gravámos, o primeiro single Portugal a CE, já não fez parte no segundo e foi substituído depois pelo Miguel Meg na altura, que tocava baixo, mas depois rapidamente fui eu também para o baixo das guitarras e ele passou para os teclados, o Miguel Meg já no álbum seguinte, no Independência. E foi assim que nasceu o GNR. E o que é que tu sentias? Achavas que o GNR eram de facto uma coisa diferente no panorama português e portuense? Na altura, como é que eu ia dizer isto? Eu não tinha a noção, ou poderia não ter inicialmente a noção, estar a dizer isto é um bocado se calhar errado. Eu acho que desde o início que tive a noção, quer dizer, eu tinha a noção que estávamos a fazer algo diferente e que não existia porque não existia mesmo, porque o que se passou foi, como eu disse, eu falei dos Kingfishers para mostrar uma coisa, eu lembro quando fui falar com o Orlando e com o Jorge a dizer que queria sair,
era quase como eles já fossem a minha família e eu fosse despedir ou pedir para sair porque tinha que ir para, para o estrangeiro, tá a ver? Era uma coisa desse género. E então, nesse sentido, o que aconteceu foi, eu tive X anos a fazer uma música que não era a música que eu gostava na realidade, não é? Embora eu depois tenha acabado por gostar de música country e folk, no início até nem gostava, quer dizer, e uma coisa é aceitar fazer esse tipo de música, outra coisa é dizer, não, eu gosto tanto deste tipo de música que é isto que eu quero fazer para o resto da vida. Não, portanto, não era nenhuma nem outra. Portanto, embora me tenha gostado imenso sair dos Kingfishers Band, depois foi um prazer inacreditável finalmente voltar a fazer, ao fim de X anos, voltar a tocar. E então, isso foi muito importante, e por isso é que eu falei dos Kingfishers, porque quando fiz GNR, aí já não havia desculpa, porque era tudo de novo e ficou e comigo era e o que com tu ele. querias mesmo. Era o que queria fazer e era o que queríamos fazer, e o Alexandre, e concretizamos. E quando mal os primeiros ensaios e as primeiras músicas surgiram, imediatamente nos apercebemos que o que estávamos a fazer era único em Portugal, porque na altura as bandas que existiam, portanto, tinha acabado de ter o sucesso do hard rock, que foi gravado todo na minha garagem no Porto, veio o Ramon Galares e o Zé Nabo, e o Riboso pediu uma garagem porque ele não tinha sido pensar em ti. Eu acordava todos os dias a ouvir o Chico Fininho, depois à tarde tinha o GNR e à noite dos Kingfishers, ou então à tarde dos Kingfishers e à noite do GNR, chegava estas coisas todas a acontecer. Mas como eu digo, o Rui Veloso vinha mais dos blues e era como se fosse blues cantado em português. Os UHF eram uma espécie de um grupo punk com uma energia punk assim muito de 2, 3 acordes e uma coisa muito straight, não é assim, muito coisa. Muito urbana, muito... Pronto, nós gravámos antes do táxi, portanto não havia táxi ainda, e não sei se os Heróis também acho que não, portanto quando foi Portugal acho que também não, ou seja, seja como for, nós reparámos que aquilo que estávamos a fazer não havia mais nenhum lado, e de tal forma que foi assim que chamamos a atenção com os nossos concertos, primeiro na Igreja do Carvalhido, que fizemos a primeira parte, não era a primeira parte, eram 3 grupos, era o Stilt, que era o meu grupo, Sniff, era a primeira parte, depois éramos nós e depois era Pesquisa, que ainda não era táxi, ainda era Pesquisa. Nós já éramos GNR, eles ainda eram Pesquisa. E foi um sucesso fantástico e começamos a ser convidados para ir tocar à Praia da Granja, ao Clube da Granja. E aí sim é que demos uns concertos que foram muito famosos e que a tal ponto que começamos a ser conhecidos em Lisboa pelo Luís Vita, que escreveu no Tal e Qual. Existe um grupo no Porto que se chama GNR Grupo No Rock, e era assim uma roda de nota de rodapé. E também, por outro lado, creio que o irmão do Francisco Vasconcelos, o Pedro Vasconcelos, foi ver um concerto nosso, ou o próprio Francisco Vasconcelos, já não me recordo, e adoraram, e foi assim que um dia eu fui ver o concerto aí na Praça de Touros, no norte fui ver o Gang of Four, e no intervalo fui ao bar e uma pessoa de fato veio ter comigo e disse: você é de GNR, porque eu tinha uma camisola da GNR assim, pintada com spray, e eu achei muito estranho alguém conhecer, porque só éramos conhecidos quase lá na zona, e disse: sim, sou. E lá, sou Francisco Vasconcelos e quero que vocês vão gravar um disco a Pastar. E ficou ali tudo combinado, tudo acertado, e não houve aqueles dramas daquele género de ter que ir à boleia porque não se tem dinheiro para ir a Lisboa e de ser-se rejeitado por imensas editoras, nada disso existiu. Foi chegar à nossa beira, querem ir gravar. Portas abertas. Querem ir gravar, vão gravar. E gravamos aquilo que quisemos, só com a condição de ser em português, eu tive que mudar a letra para português. Gravamos aquilo que quisemos e fizemos,
e enquanto eu estive no GNR, sempre que se ia fazer um trabalho seguinte discográfico, tentava-se sempre evoluir e avançar e ir mais longe. Se repararmos, por exemplo, o Portugal na CE tem do lado B o Espelho Meu, do Alexandre, que já é um tema mais experimental, mais coisa. Mas é muito interessante esse tema. Claro, pois é nesse sentido dizer que conquistámos, demos o Portugal na CE, mas já arriscávamos Tinha do outro lado uma coisa mais longe. Quando fizemos o seu GNR, demos do seu GNR, mas do outro lado estava o instrumental número 1. Exatamente. O instrumental número 1 foi dos primeiros, se calhar, instrumentais do rock, e ainda até hoje há poucos, pronto, chamamos assim. E depois o Independência, em que mais longe do que isso era difícil, uma vez que, por exemplo, toda a faixa o lado B era uma faixa musical, o Avarias, que foi uma improvisação em tempo real, que nunca ninguém tinha feito uma coisa daquelas, e trabalho em estúdio que nunca foi feito, que até hoje, se calhar, nunca mais fez uma coisa tão avançada a nível de tratamento, processamento, alteração, e foi das coisas mais avançadas que se fizeram no rock em Portugal. Acho eu. E mesmo os telediscos e toda a dinâmica que vocês eram um pouco, embora que sujeitados um bocadinho à regra vigente, vocês acabavam por ter pelo menos para os jovens vocês eram tipo aquela coisa, não era New Wave, mas era tipo aquilo que nós gostávamos e que vinha de lá de fora, mas que nós aqui achávamos que não tinham. Essa parte que tu referes mesmo nos videoclipes ou telediscos, sermos diferentes, o que aconteceu também foi que, tirando os primeiros videoclipes que nós não tínhamos sequer voz na matéria, e eles é que diziam, olha, vamos gravar, seja no Rock Rendezvous, às tantas horas, e chegávamos lá e eles tinham o palco com umas luzes e montávamos, e nascia o videoclipe do Portugal na CE, ou assim. Ou agora vocês vão passear aqui no Largo do Carmo, ou qualquer coisa assim. Ou seja, eles diziam-nos aquilo que tínhamos de fazer. Até que quando foi com a entrada do Reininho, o Reininho vinha da escola de cinema, estava na escola de cinema em Lisboa. E portanto, e também já com a Narvan tinha a experiência de performance, essas coisas assim, portanto tinham, e mais uma vez era mais velho também que nós, ou seja, tinham umas ideias que aí sim, por exemplo, os videoclipes como o Hardcore ou o Slow Período Frio, já era ao contrário, já eram ideias do Rui, né? Que depois eles tentavam pôr em prática, ou seja, digamos que a escolha do local, dos locais e o guião já era uma coisa muito do Rui Reininho, e digo do Rui Reininho porque era mesmo o Rui, porque vinha da escola, estava na escola de cinema e portanto tinha essa experiência, e para o mal e para o bem era ele que criava, então essa passou dinâmica. A criar essa, exato. Vítor, e eu sei que é muito falada aquela questão, quando é que isso tudo acabou, não é? Que eu sei que é muito falada a questão da vossa ruptura, não é? Sim, mas é tão simples, é muito simples, quer dizer, no fundo o que se passa é, o GNR com o Independência acontece duas coisas. Uma é, todos os músicos, ou quase todos, a crítica e quase todos os músicos admitem na altura e até hoje, não é? Hoje que o Independência é um álbum icónico e quando saiu então era quase ficção científica, não é? Ouvir-se aquele álbum era quase ficção científica comparado com aquilo que existia na altura, não é? Estamos a falar, por exemplo, que a nível poético, o que existia era coisas tipo amor, ou Rua do Carmo, olha a Rua do Carmo, não sei, ou chiclete, deita fora chiclete, não sei o quê, e de repente aparece alguém a cantar horrorosa natureza pseudo-homem transformada em pátria e guerra, quer dizer, nenhum puto percebia um segundo do que ele acabou de dizer. Ela é Blitzston, Pax, Mama Mandrax, as formas de um sax, sei lá, coqueluche, ursinho de peluche, quer dizer, não é propriamente Rua do Carmo, nem amor, ou paixão, ou chiclete. E de tal forma isso era uma realidade que o GNR, na minha altura, e durante
o período que eu dirigi o GNR, nunca éramos cabeça de cartaz. Se os do HF fossem tocar, nós fazíamos a primeira parte. Se os Heróis do Mar iam tocar, nós fazíamos a primeira parte. Se os Chutes fossem tocar, nós fazíamos a primeira parte. Se os Táxi fossem tocar, nós... E era ver os Táxi a tocar e 10 mil putos a gritarem e a cantarem as músicas em refrão, todas do princípio ao fim, e depois entrávamos nós e ficava tudo calado, que ninguém ia, não vias nenhum puto a cantar horrorosa natureza do homem transformada em pátria. Quer dizer, não, eles nem percebiam sequer o que estava a ser dito ou o que estava a ser falado na altura. Portanto, eram letras que fizeram todas, quase todas entraram no livro do etc., do sífilis, do Ferraninho. Portanto, eram letras que não eram, digamos, transformaram-se em letras de música pop e rock, mas eram letras que eram poesia dele e que fez parte de um livro, fazia parte do livro dele e assim. Portanto, estamos a falar de poesia que nem sequer inicialmente tinha sido, exceto uma ou outra que ele terá feito de propósito para nós, não é? Estou-me a recordar, estar em estúdio e faltar gravar, acho eu que era o Agente Único, ou depois já não me recordo, e ele estar a deixar para o fim, até que já era mesmo o último dia de estúdio e nós, Rui, tens que cantar a música, vou cantar, já está, vai ser hoje. E então nós, eu até saí de estúdio, o Toli até estava, pronto, deixa eu gravar, e ele ficou a gravar, e quando chegámos, portanto, então já meteste, ficou bem, ótimo, pronto. E nem ouvimos aquilo que ele tinha, quase que nem ouvimos, não demos importância, assim, porque no fundo já conhecíamos, só que ele cantava em inglês e estava a transformar para português, mais uma vez. E então lá gravou-se, e não é como hoje que trazíamos EP3 para casa para ouvir o que fizemos, não, era. Aquilo ficava naquelas bobinas caríssimas no estúdio e nós ficávamos 5 meses à espera que o álbum fosse feito e depois lá nos entregaram o disco. E quando nos entregaram o disco, e cheguei a casa e fomos todos a ouvir, finalmente eu dei atenção à letra e o refrão era qualquer coisa do género. Ele canta mal, eu vim à capital só para estar com ela nua e crua. Este era o refrão da música. Então o que é que era? Era ele que foi para Lisboa para gravar o disco, não é? E roubou a namorada do vocalista dos Heróis do Mar. Então a letra é, ele canta mal, eu vim à capital só para estar com ela nua e crua. Era em tempo real... ali a canção ali a ser o verbo, a poesia acompanhava era mais rápido que o Instagram agora. Se fosse agora no Facebook ficava logo It's Complicated. Olha. Depois Okay. E foram tempos maravilhosos, não é? Exatamente. Foi muito bem. Tudo, muito, Como é que isto acabou? Hoje também são tempos maravilhosos, mas eu digo, na altura era são diferente. sempre, não é? Mas, sim. E sobretudo onde estás envolvido é sempre a loucura. Pois. No sentido dessas histórias que tu tens, essa dinâmica, não é? Sim. Que é muito também... anos 80 e um cosmopolitismo que as pessoas criam, não é? Exato. E como é que tudo isso acabou? Ou melhor, exato. Como é que ficou mal, não é? Pois, quando eu digo que foi simples, a nível mediático foi uma coisa muito falada e porque chegou a ter tribunais também metidos e essas coisas assim, embora nunca depois se concretizou em nada, mas porque depois fizemos as pazes, entramos num acordo, a tal ponto que depois até entrei eu nos festejos dos 20 anos, ou não sei o que, do GNR, nos Coliseus do Porto e assim, de Lisboa. Mas uma coisa era o que se passava nos mídia, que era show-off. Eu vi rua contra Reninho contra rua, caso no tribunal, não sei o quê, não sei o que mais. E que acho que na altura foi uma coisa que existiu porque, de certa forma, foi provocada pelos mídia e um aproveitamento, se calhar, de ambas as partes, ou seja, os mídia interessavam-lhes porque se vendia, os jornais e aquelas coisas. Ao GNR, na altura, interessava porque eles estavam um bocado na mão de baixo, ou tiveram assim durante um período, até realmente depois recomporem-se e começarem a ter novos sucessos com aquelas coisas da Pronúncia do Norte, essas coisas assim, terem estádios, até chegarem até aos estádios e assim.
mas houve um período durante alguns anos que não foi assim tão fácil assim, e também, ou seja, e para mim, que tinha formado tudo de novo e tinha construído de novo um grupo pós-Telec, portanto que não existia, ainda por cima a fazer uma música experimental e vanguarda que não tinha nada a ver com as massas, e assim, também de certa forma também era útil porque ao falar disso, acabávamos de falar que Vítor Rua, dos Telecto, ou Reninho, do GNR, quer dizer, havia ali uma coisa que satisfazeria toda a gente, não é? Ficava toda a gente satisfeito com aquilo, ou pelo menos não muito Sim, aborrecido. Mas na realidade o que aconteceu entre nós foi, eu fui a Nova Iorque em 83, pouco tempo depois do Reininho ter lá estado, e fui com o Jorge Barreto. E logo na primeira noite, ou na segunda noite, o Jorge leva-me à Kitchen, ao sítio em Nova Iorque que era da Kitchen, de música, um local de música vanguarda, de experimental, improvisada, e nessa noite eu assisto ao vivo a um concerto de Derek Bailey a solo, do Bill Laswell a solo, do John Zorn a solo, do Ciro Batista com o Peter Brodsman, Joel Leandre solo, Fred Fries a solo, ou seja, os maiores nomes da música improvisada experimental estavam todos nessa noite, nesse sítio, que chamava-se Derek Bailey Company. E estão aqui a pedir uma coisa. Eu posso pedir, mas espera, Paula, só um segundo. Ok. Então onde é que eu estava? Ia começar uma coisa qualquer. Estavas lá em Nova Iorque. Quando foste lá a Nova Iorque? Pronto. E vi, portanto, estava a dizer que fui a Nova Iorque e assisti àqueles músicos todos extraordinários nesse dia, e depois compramos discos, viemos com discos inacreditáveis, por exemplo, ainda ninguém ouvia falar no Pinguim Café Orquestra, Glenn Branca, eu trouxe isso tudo do rock e da pop e assim, mas por exemplo, todas as coisas, foi os Material, os Pinguim Café, Glenn Branca, só isso abriu-me um mundo inacreditável. Depois, claro, aqueles discos de Stockhausen, John Cage com Sun Ra, coisas fantásticas que se podia comprar em Nova Iorque. Até quando eu vim, nem foi quando eu vim, naquela noite em que assisti àquele concerto, que eu nunca tinha assistido a um concerto de música improvisada e experimental daquela magnitude, não é? Eu terminou esse concerto e lembro-me de ter dito ao Jorge, eu quero fazer isto, eu quero ser um músico destes, eu quero... E aliás não descansei, no dia a seguir fui logo comprar um instrumento que era o Dom de Luís, que usamos no álbum Belzebu e muitos álbuns de Petalec, que era um instrumento de mármore que se tocava com arco e com... Pronto, e isto para dizer que esse concerto tem uma importância na minha vida. Marcou-te muito, não é? Pronto. E no fundo também o teu rumo já era outro, não é? Já era, estava a começar a desenhar-se outro, mas aí foi a facada, não é? E quando cheguei a Portugal, tive uma conversa com o Reininho e com o Tolly, na altura já não era com o Alexandre, porque o Alexandre tinha sido demitido por mim, por uma carta. Tinha saído. Tinha saído, eu O que tinha é que aconteceu demitido. ao Alexandre? E essa coisa do Alexandre teve a ver com aquela loucura, não é? Um pouco daquela disrupção, não é? Que na altura... Sim, na altura o que aconteceu foi, começamos a ter muito sucesso e o Alexandre usufruía desse sucesso, quer dizer, por exemplo, à noite, todas as noites saía, ia às discotecas, essas coisas, era conhecido, era o Alexandre, o GNR, não sei o quê. Enquanto eu e o Tolly ficávamos em minha casa a tocar, a gravar, por exemplo, o tema Avarias, nunca, nem nos ensaios, nem no disco, o lado B, o Alexandre entra, o Alexandre não entra no Independência no lado B inteiro, e mesmo no lado A só deve entrar para aí em 2 ou 3 músicas. Portanto, já havia um afastamento muito grande, que era, eu e o Tolly ensaiávamos, tocávamos, e ele ia menos aos ensaios, ia pouco, e foi afastando-se
a coisa naturalmente. Até que, de repente, chega uma altura em que se tornava um bocado incomportável a coisa e escrevi uma carta a dizer, admiti-lo, e ele já não foi tocar a Vilar de Mouros. Portanto, em Vilar de Mouros surgimos os três, eu, o Toli e o Reininho, perante 20 mil pessoas, baixo, bateria e voz, sem nenhum instrumento como guitarra, teclados, assim, a tocar o Avarias durante 30 minutos, metade do público a assobiar, outra metade a aplaudir, foi uma coisa inacreditável. Mas isto para dizer que então eu cheguei e tive uma reunião com eles e disse algo deste tipo: a partir de agora eu quero que o GNR seja um grupo que só dá quase 2, 3 concertos por ano nas principais cidades do país, porque na altura andar a tocar pelo país era uma coisa inacreditável, não havia locais, depois ia-se de furgão, as estradas eram péssimas, chegava-se lá, não havia condições, os palcos eram improvisados, em celeiros, em coisas assim, portanto não era como hoje, e então o que eu propunha era um grupo que desse 2 ou 3 concertos por ano, nas 3, vamos pôr Porto, Lisboa e Coimbra, grandes concertos com performance, multimídia, que eu queria, aliás o concerto do Telecto em Vilar de Mouros já foi com um grupo Neon e um grupo belga que atuava para a Laurie Anderson, e nesse sentido eu disse, portanto, o GNR a partir de agora vão ser um grupo assim, e o resto do tempo estamos em estúdio a trabalhar para criar um disco por ano e a fazer, portanto, quando eu disse isto, eu lembro que o Toli disse qualquer coisa do género, pá, isto não dá para o bife. E eu disse, pois, eu estou a falar de música, tu estás a falar de culinária, portanto estamos a falar de coisas diferentes, acho que é melhor terminar a coisa por aqui. E demiti no manifesto escrito ao Jornal 7, no Jornal 7, ou no Jornal Blitz, foi no Jornal Blitz, acho Foi no Blitz, foi. Foi no Blitz em 83, ao manifesto em que demito o GNR por tempo indeterminado e também acuso o músico Vic Vaporub, que era eu próprio, por ter participado nos projetos de música ligeira do António Variações e da Manuela Moraguetes, e que aconselhava todos os jovens músicos e todos os artistas a não cometerem o mesmo erro como eu e não se juntarem às multinacionais e ao capitalismo da música, essas coisas assim. Foi isso que aconteceu. Vitor, tu tens esse manifesto? Tenho. Muito bem. Eu depois digitalizado, tenho digitalizado. Sim, gostava que se me pudesse ceder, agradecia-te muito. Está bem. E assim partiste para outra o PSP, não é? PSP, não, nessa altura foi o Estelecto. Nessa altura foi o Estelecto. 83, estamos a falar de 83, 82. E aquela coisa em 86, não foi? Os 87, acho eu. Em Campo de Ourique, a tua revanche irónica dos PSP, o que é, como é? Sim, bem, Campo de Ourique foi só pela editora. Pela editora que era de João Pesce, porque eu não fiz parte nunca dessa cena. Eu só fui uma vez a Campo de Ourique a convite do Peste, na altura se calhar para falar do Pipocas, não é, do meu álbum. Sim. E lembro de ter ido a uma esplanada, e nessa esplanada estar também o Adolfo Luxúria, mas foi a única vez, e foi um dia, foi uma vez, de resto não fazia parte, aliás não fazia parte de grupo nenhum, porque eu estava sempre em casa a compor ou a receber músicos ou cineastas ou videastas ou pintores ou poetas. Os Telecto, nós estávamos em casa e todas as noites ia lá o António Duarte, o Rui Neves, depois ia o Palolo, depois ia o Rui Simões, cineasta, depois ia alguém da dança, depois ia alguém do teatro, e fazíamos música para teatro, para poesia, o Eugênio de Andrade, o Inés de Balicastro, o Alberto Pimenta, todas as pessoas iam à nossa casa regularmente, e nós recebíamos, portanto, pessoas, e estávamos lá no estúdio a mostrar, a fazer shows multimídia, às vezes para projetar slides nos prédios em frente da nossa casa, em gigante, com os vizinhos a virem ver assim, as casas deles transformadas em zebras e em leões ou coisas assim. E
era, mas sim, mas esse disco foi um disco que surgiu por acaso e que por acaso chamou muito a atenção do público na altura. Eu fui capa do jornal, acho eu, a Capital, e quase capa em todos os jornais na altura, mas quer dizer, a Capital era um jornal normal, diário, Sim, normal. era um jornal normal de notícias. Isso aí, primeira página, quer dizer, Sim. e nos, claro, os Blitz, sets e assim também saiu, foi enormemente anunciado, mas na realidade o que aconteceu foi, eu todos os natais ia ao Porto passar com a minha família, e esse ano não foi exceção, só a única exceção foi que depois da ceia as pessoas iam-se deitar e eu estava em Lisboa, portanto queria estar com os meus amigos e podíamos estar juntos, vamos estar no estúdio de Luís Carlos, no Pinguim, do Pinguim Café, era o estúdio do Pinguim. Na altura ainda não tinha esse nome, mas viria a ter. E eu disse, ok, vamos lá. E então fui lá e estava o Luís Carlos, estava o baterista, o Dom Lino, e depois estavam os meus amigos e as namoradas dos meus amigos. E de repente eu disse, vamos fazer um disco. Ele, ok, vamos fazer. Ninguém era músico, só o baterista, assim, e o Luís Carlos para gravar e assim. E de repente eu dizia, põe a gravar, e gravava uma guitarra, não sei o quê, agora vamos gravar o fado. Depois não tinha letra, escrevia a letra ali no momento. Foi um dia, fui à noite na Tasquinha, uma noite de verão e tal. E, por exemplo, se queria mais ou menos gozar com os trabalhadores de comércio, então a letra era fui à noite na Tasquinha numa noite de verão, estava o mestre carpinteiro e também um pequeno anão, pronto. Se queria gozar com o Rui Veloso, era o Chico Fininho, era o Pico Fininho. Eu fui ao Axixe, perto de Peniche, comprei um bocado, mas fui micado porque eu sou o famoso Pico Fininho. E o refrão, Pico Fininho, Pico Fininho. Pronto. Portanto, no fundo era uma crítica à pop e ao rock da altura, que era muito conectado já com a música ligeira e o comercial e o mainstream, e que já não havia ninguém a fazer coisas, a tentar criar coisas de novo, mas pelo contrário era a tentarem reproduzir os sucessos que tiveram no passado. Se alguém fez o amor, fazia o paixão, ou se alguém fez o paixão, fez o amor. Se fez chiclete, a seguir é Cairo, e depois se é Cairo é chiclete, quer dizer, a dizer assim, o que é que vendeu, vamos continuar ou vamos tentar fazer, e esse nunca foi o meu pensamento no rock nem na música que eu fiz toda a minha vida, pelo contrário, sempre tive o luxo de fazer a música que gostava e que queria e quando queria. E nesse sentido também é preciso conquistar isso, e conquistei isso porque ao longo dos anos, como eu disse, ainda tinha eu de 11 anos ou 12 e já estava a impor ao meu grupo, a impor entre aspas, por contrário, eles a pedirem-me as minhas músicas, numa altura em que ninguém tocava músicas originais quase em Portugal. Mas no fundo, Vítor, isso sempre definiu um bocado a tua linha e a tua forma de inserção na música portuguesa, no panorama, que é um bocado, é uma espécie de um outsider, não é? Sim. Que vai experimentar coisas várias. Aliás, foi assim que o Reininho ouviu falar de mim também. Uma vez disseram-lhe, eu sei que depois ele contou, e ele aliás escreveu no jornal, uma vez escrevia no jornal que era o Rock em Portugal, uma revista que era Rock em Portugal, e escreveu um texto que dizia assim: perguntem ao meu espelho quem é que fez o melhor solo de sintetizador em Portugal. Ora, o solo que ele se estava a referir era eu perguntei ao meu espelho, era do espelho meu, e quem fazia esse solo era eu, era uma forma já dele me contactar comigo. Mas depois, no fim de um concerto de GNR, ele veio falar, e eu também fiz o mesmo que fiz com o Alexandre, convidei-o para ir à minha casa, porque eu entretanto tinha assistido nos anos 70, 75, 76, a um concerto do Anar Band, e mudou a minha vida. Eu lembro-me de ter escrito, depois desse concerto escrevi num texto de filosofia, num caderno de filosofia, lembro de ter escrito: um dia quero tocar com estes dois músicos, e acabei por tocar com os dois. Inicialmente com o Reininho e depois com o Jorge. E porque era uma coisa que nunca tinha ouvido, era muito marcante, porque era concertos de música eletrónica, com banda magnética, com performance,
E eu nunca tinha visto nada daquilo, porque parecíamos laranja mecânica se fossem músicos, era a sensação que eu tinha. E Mas, outra coisa, Vítor, antes de passarmos agora para o presente e assim, o facto de toda esta tua trajetória desde os 9 anos, desde que nos contaste, e eu já conheço, que já me tiveste a oportunidade de contar outras vezes, isso foi possível porque eras o Vítor que morava no Porto, que tinha uma família X ou Y. Naquela altura estávamos perante um Portugal muito fechado, não é? Ainda muito recentemente saído da Revolução, um país fechado a todos os níveis, sobretudo no Porto, não é? Completamente. E tu sempre trouxeste um bocado desse cosmopolitismo. O facto dos teus pais te deixarem andar com 10 anos, 11, por aí fora, o facto de há pouco dizeres que os teus pais te davam, eles cediam-te a casa para tu poderes fazer coisas, não é? O que não era nada normal. Não era nada habitual. E ainda por cima com a intensidade que aquilo era, porque como eu disse, nós chegávamos à tarde de manhã a um grupo, à tarde outro e à noite outro, e quando digo à noite era até os vizinhos chamarem quase a polícia, não chamavam porque nós éramos de GNR, eles gostavam, mas quer dizer, era uma coisa de uma intensidade muito grande, mas aí também eu creio que, não querendo tirar de maneira nenhuma o valor aos meus pais, a minha mãe sempre me apoiou e o meu pai sempre me apoiaram, e foram extraordinários, claro, e na minha importância na minha vida, mas também a importância do meu irmão. Ou seja, o meu irmão é 10 anos mais velho que eu, e portanto quando se tem 15 o outro tem 25, não é? E isso é muito importante. Que é muito marcante. Eu hoje sei que muitas vezes, ou muitas das coisas que eu tive liberdade de fazer, se devem ao meu irmão, que devia dizer aos meus pais, não, deixe estar, que ele faz, ele está a fazer bem, porque no fundo o que se passou era um bocado isto, eu era bom aluno, dispensava de exames e tirava boas notas e assim, portanto a coisa era, davam-me uma guitarra, eu estava o ano inteiro a tocar todo dia, não largava a guitarra, então merecia outra guitarra e tinha a guitarra elétrica. Não parava de tocar e evoluía, já tinha grupos e já estava a tocar em grupos, então merecia o sintetizador. Tinha o sintetizador, fui logo para outro grupo e coisa ainda já com mais visibilidade. Eu tinha 13 anos e ganhava 30 contos com os Kingfishers por mês. Um professor universitário ganhava 19 ou 20 contos, não é? E eu ganhava 30 contos por mês. Quando entrou o Pedro Tabeira, portanto aos 15 anos mais ou menos, tinha o pai 15, assim, quando o Tabeira entrou para os Kingfisher, ele teve uma ideia que era, ele viu-nos a tocar nos bares, não é? A ganhar o dinheiro nos bares e assim. E de repente ele disse assim, mas ouçam lá, eu tenho 2 baterias, eu posso montar uma bateria num bar, outra bateria noutro bar, e tocamos em 2 bares à mesma noite. Então quando fazíamos contratos com 2 bares, por exemplo, vamos pôr um na Boa Vista e outro na Ribeira, então estávamos a tocar na Boa Vista ou na Foz, às 10h30, saíamos todos de moto, às vezes à chuva, com os bandolinhos e baixos e as guitarras, e íamos à Ribeira, à Taberna do Infante tocar das 11 às 11h30, depois voltávamos a outro bar e fazíamos da meia-noite à meia-noite-e-meia, e depois íamos a outro bar e fazíamos da 1 à meia-e-meia. O que é que isso acontecia? Em vez de 30 contos, passei a ganhar 60 contos mensais, 60 contos nem um cirurgião, nem nada, nem o Presidente da República, se calhar, portanto, isso também era importante os meus pais verem que davam-me essa liberdade, mas eu usava essa liberdade para conquistar coisas. Olha, agora já tem um grupo muito importante, olha, agora está a dar concertos, agora já ganha este coisa, agora está a fazer isto, continua a coisa, até as notas, continua a ter boas notas, então deixavam-me mandar e deixavam a coisa, mas também tenho certeza absoluta, muito, muito, muito com a intervenção do meu irmão mais velho, Cesarino, porque de certeza absoluta que era ele também que o influenciava, no sentido de dizer, deixe-o fazer e deixe ver e vamos ver o que é que ele faz. Se ele fizer tudo bem, tudo ótimo, damos-lhe mais. Portanto, é como eu disse, ia conquistando também, não era aquele género, não era aquele, os meus pais nunca me dariam um sintetizador ou uma guitarra elétrica
se me tivessem dado a guitarra e ela tivesse ficado ali num cantinho e vissem que eu nunca mais pegava naquilo. Agora, pelo contrário, como eu não largava aquilo e fazia logo grupos e estava todo dia a tocar e assim, eles sabiam que eram sentir. Agora, que isso foi importante era difícil ter-se um sintetizador, já era difícil ter-se até uma própria guitarra elétrica, e eu tive tudo isso com 10, 12 anos de idade, mas também é o que eu digo, tive porque conquistei e eles viam que havia um empenho da minha parte. Aliás, foi graças ao meu irmão que eu entrei para os Kingfishers Band, porque ele conhecia o baterista, na altura de um grupo que se chamou Esboço. E tal como o nome diz, foi mesmo só um esboço, porque foi o esboço dos Kingfishers Band. Só demos um concerto de tocar fim de ano, e eu nem sei porque é que fui contratado para esse grupo. Eu acho que foi mesmo por ser amigo do meu irmão, ou o baterista ser amigo do meu irmão, porque eu era um puto e eles não precisavam nem de guitarrista, nem de nada, nem para cantar, eles tinham tudo. Só que eu tinha o sintetizador. E eles dizem, então toca sintetizador. Só que eu depois, no sintetizador, não sabia tocar aquelas músicas que eles iam tocar, que era de fim de ano, tipo, dizem que cachaça é água, aquelas coisas assim, eu não fazia a mínima ideia. Eu, para aprender a tocar uma... tocava, não é? Exato, aprendi uma valsa, e mesmo assim, se perguntares ao Orlando, ele vai-te contar a história, que era, antes do concerto, fui ao bar comprar chupas-chupas, de várias cores, azuis, vermelhos, amarelos, e então punha a apontar para as teclas, os azuis eram o primeiro, né? Que era para eu saber tocar quais eram as teclas que eu ia tocar. Mas depois, a partir da meia-noite, começávamos a tocar música para a malta nova, os Pink Floyd, e os Pink Floyd tinham vento, e eu fazia o vento. Claro. Eu, no fundo, era pago, ganhava o mesmo que eles, e só tocava 5 minutos para fazer vento. Imagina, não é? Mas pronto, mas depois ficou convidado para os Kingfishers. A quantidade de histórias que tu tens, não é? Depois acho que tens que pensar em publicá-las, aquelas histórias que tu às vezes, não é? Elas já foram publicadas num livro. Já. Mas, só que esgotou logo, e agora recebi o convite para a possibilidade de ser reeditado noutra editora, e em breve se calhar vão ser todas. Então, foi um livro que se chama Eu Só Quero Dizer o Seguinte, eu só queria dizer o seguinte, chamava-se assim o livro. Sério? Só que foram 100 exemplares assinados e com ilustrações da Ilha Castro, e foi esgotou logo. Então tens que pensar agora numa próxima. Exatamente. para eu comprar um exemplar. Está bem. Ó Vitor, finalizando a nossa... Isto é difícil. É difícil terminar as conversas contigo. São quase intermináveis, nunca, já sabes. Mas temos que avançar. Um bocado esta coisa da pandemia, que nós criamos um bocadinho este podcast para perceber como é que os músicos e as pessoas vivenciavam estes tempos tão estranhos, não é? Como é que tens vivido isto, Vitor? Tem sido um tempo bom? Como é que tens vivido? Eu tenho a certeza que tens divertido imenso, mas... Pois, não, quer dizer, divertido imenso, talvez não, mas digo, talvez não... ou melhor, eu tento me divertir com tudo sempre, dia a dia, assim. Agora, o que se passa eu acho que há duas realidades. Há a realidade que todos nós conhecemos das artes, que é, de repente ficou-se um ano e quase 2 anos parados, estamos há 1 ano e meio parado, e sem fonte de rendimento, quase só abriu para aí 2 meses no outro verão, e agora abriu outra vez e não se sabe até quando é que vai estar aberto. Portanto, desse ponto de vista, para apanhar-nos de uma forma inacreditável, não é? Da economia, finança e muitos músicos, muitos artistas, muitos sonoplastas, das luzes, luminotecnia, assim que devem estar muito mal, ou estarão de certeza muito mal, e vão continuar a estar, esperemos que não, que agora a coisa, mas quer dizer, sim. Não tem sido fácil. Agora, a mim, eu tenho tido a sorte, por um lado, continuo a ter apoio de pessoas da minha família e que ligadas a mim, não é, que me apoiam, e assim, sempre que eu preciso, e assim. Por outro lado, também tive trabalhos nesses tais meses que abriu, que deu para, pronto, pelo menos recompor e recuperar alguma coisa, e agora estou outra vez a trabalhar logo outra vez, portanto, de forma a recuperar o tempo perdido e a economia, essas coisas assim.
Agora, a nível de viver a pandemia, e cada um vive as situações das suas maneiras, não é? A nível, para mim, o que me aconteceu coincidiu com a alteração de mudança de casa, e de zona. Portanto, eu embora, por exemplo, neste momento estou em Lisboa, temos casa em Lisboa da Ilha, né? E estamos aqui numa zona maravilhosa e no centro e assim, isso é um luxo e ultimamente porque a maior parte das pessoas dos artistas estão a ser expulsos, né? Claro. De Lisboa e das cidades principais e assim. Mas nesse sentido, depois já há muito tempo que tínhamos a falar também de uma mudança para um sítio mais calmo e mais que pudesse ter praia ou rio ou campo, né? E depois de uma experiência não muito bem sucedida nas Caldas, fomos para as aldeias do Xisto. E fomos para a aldeia, para a zona das aldeias do Xisto, onde estamos neste momento, e onde passamos a maior parte da pandemia até agora, só agora há coisa de 2, 3 semanas é que viemos para Lisboa, e que vim para Lisboa. E até lá tenho estado lá. Ora bem, se eu não ligar a televisão naquele sítio onde estou, se não ligar a televisão e se não ler jornais, eu não faço a mínima ideia o que é que se está a passar no mundo, porque ninguém usa máscara, ou vê-se uma pessoa de 4 em 4 horas passa-se por uma pessoa que lá vem com uma máscara e depois, mas para baixo, e depois lá põe a máscara, depois lá passamos em boa tarde, depois passamos por 10 cabritos, 3 galos, 2 gatos e coisas, um rio, ou seja, pude-me estar com mais atenção à natureza, usufruir também de passear o meu cão, os passeios e bicicleta e coisas assim. E por outro lado, pude fazer aquilo que sempre fiz, que é estar em casa, estar no estúdio e estar a trabalhar, porque a diferença, quando eu digo a diferença entre a pandemia e depois quando me perguntam, a diferença é quase zero, tirando a parte económica, ou de não haver concertos, tirando isso, o meu nível de vida manteve-se exatamente o mesmo, porque, repara uma coisa, quando me perguntou assim, aqui, a pandemia começou em 2019, não é? Em dezembro de 2019, ou em Portugal foi em março, não é? Ou qualquer coisa assim. Mas se me perguntarem o que é que eu fiz em 2018, por exemplo, ou 2017, ou 2016, se eu me questionar assim, quantas vezes fui ao teatro? A resposta é, eu fui ao teatro as vezes necessárias para se fiz música para uma peça de teatro. Ou seja, eu só terei ido ao teatro se fiz música para teatro, então eu ia à estreia da música que fiz para teatro. Se fui a um filme, foi porque fiz música para um filme. Se fui assistir a um concerto, foi a um concerto meu, assim, portanto eu não vou assistir a concertos, não vou ao cinema, não vou ao teatro, não saio à noite, não vou a boates, não vou a discoteca, não vou a bares, porque não bebo, não fumo tabaco, portanto não gosto da música normalmente que estão a passar nesses sítios, portanto não há razão nenhuma e não se consegue falar por causa da intensidade normalmente do volume da música, portanto não há razão nenhuma para eu sair ou aquela coisa, vamos sair à noite ou assim, foi uma coisa que eu nunca fiz nem desde o tempo do GNR. Portanto, não era agora com a minha idade que ia começar a sair à noite para as discotecas ou para os bares assim. Portanto, uma vez que isso já se passava antes da pandemia, o que é que acontecia, o que é que era a minha vida? Era tal como no tempo dos telecos, era estar em casa e receber as pessoas em casa e estar a trabalhar em casa. Então, dizendo isso, o que é que aconteceu na pandemia? Já foram editados, foi minha intenção fazer um álbum por mês, o que daria... não sei quantos meses é que já vai desde março. Já vai em 15 meses. Pronto, 16. daria 15 discos e foi isso que eu resolvi fazer e desses ainda não saíram 15, mas já saíram 10. 10 durante a pandemia, pus em mais de 30 plataformas digitais, então fiz 10 discos que vão desde tipologias diferentes como a música eletrónica, a música concreta e a cromática, a pop, o rock, a música improvisada,
e a tocar instrumentos como guitarra, percussão, sintetizadores, computador, etc. Ou seja, portanto, eu não tive parado, não é de maneira nenhuma. Portanto, se tu fores ver agora o Spotify, se abrires o Spotify ou se abrires o iTunes, se meteres Vítor Rua e vês em 2021 o que é que foi editado e tens apenas 9 ou 10 discos. E o último já foi também ainda no tempo da pandemia, já deve ser para em 2019 também ou 2020, e agora em 2021 já vou em 10 e vão ser os 15. Fora as peças que continuei a compor para o saxofonista Daniel Chienzi, que com uma regularidade enorme me pede peças que ficam no seu portfólio e que toca ao vivo por todo o mundo e grava-as quase todas. Por exemplo, eu lembro que também num dos anos, em 2015, para aí, eu comecei em janeiro e não tinha nada para o ano, assim, aquele género quase não tinha nenhum concerto, nenhuma encomenda. Eu disse, não tenho nada? Então pega. Então escrevi, Daniel Chienzi, Daniel, vou escrever uma peça para orquestra, sax e orquestra por mês, o que fará que este ano terás 12 peças minhas. E ele, merci. E assim foi, ao fim do ano fiquei com 12 peças para o sax e orquestra. Ele já gravou num duplo, já saiu uma delas, saiu. Entretanto, este ano já compus 2 para sax e orquestra para ele e uma encomenda dele, de uma peça bastante divulgar para a Hang Drum, que é aquele instrumento redondo com um som muito, muito hipnótico, muito bonito, para 6 Hang Drums, 6 bass drums e 2 tarolas e saxofone. Portanto, uma formação um pouco... Portanto, na realidade, eu, se não fosse os telejornais, e a parte económica e de não estar a receber concertos, eu nem notaria que estaria em pandemia, porque passei a fazer ainda de uma forma mais consistente aquilo que eu gosto de fazer, que é estar a ler, estar a ouvir música, estar a fazer música, estar a escrever, com o bónus de que passei a ter a natureza. Ou seja, sempre que passeio o cão ou sempre que dou um passeio de bicicleta, ando pela natureza, por rios, por florestas, por montes e coisas extraordinárias, e com o contacto com os animais e assim, coisa que eu também adoro, e que agora posso fazer isso porque posso dividir a minha vida entre estar aqui em Lisboa, como estou agora para falar contigo, ou para trabalhar com a Clara Andermatt, que é o que estou a fazer neste momento para o Teatro Camões, a Morte do Cisne, uma recriação de uma obra dela de 2003, ou então vou começar, dentro de 2 dias, vou começar a trabalhar com o encenador João Garcia Miguel numa peça sobre o Camilo, e concertos também de Telec. Ou estás na aldeia Xisto, não é? E ora estou na aldeia de Xisto também, é onde está neste momento o meu estúdio principal. Aqui também tenho um estúdio, mas mais pequeno, mas onde está o estúdio principal, com todos os sintetizadores e essas coisas todas, e onde é uma espécie de quartel-general. Aqui é mais um sítio de trabalho, mas também adoro Lisboa e especialmente adoro esta zona onde vivo, porque, por exemplo, eu estou aqui e a parte da frente, na rua, não tem trânsito, é aquele género de rua, de bairro, que tu podes estacionar o carro ou ocupar a rua inteira e aí subires, que quanto muito, passado 2 horas alguém apita pipi, a dizer que quer passar e tu dás a volta. E por trás, nem sequer é rua, é um campo com galinhas e pavões, eu acordo todas as manhãs com o som das galinhas e pavões, e assim. Portanto, Vítor, maravilha. Obrigado, menina. Obrigada por tudo, por mais esta partilha que tu fazes muito. Okay. Para nós é muito importante a tua generosidade. É maluca. E é sempre é com muito prazer. E eu queria te pedir então aquele manifesto do Blitz e as músicas. Porque eu vou apresentar-te na minha parte como esse manifesto. Está bem. Gostaria-te de apresentar. Esse manifesto é muito importante, vais ver que vais gostar muito. Porque também é muito estruturante na tua carreira. Porque foi, digamos que tudo que eu escrevi naquele texto foi quase como os mandamentos para o resto da minha vida, ou seja, eu sabia que ao tornar público que cometia um erro e que avisava os músicos para não cometerem esse erro
se eu voltasse a cometer esse erro, já de uma vez ainda escapa, não é? Perdias a razão. Perdi a razão e, portanto, no fundo, quem ler esse manifesto e hoje, e tiver acompanhado a minha vida até hoje, vê que eu mantenho a mesma linha desde sempre. Uma coerência. Pois, Vítor, obrigada. Muito obrigado, Paulo, também. Olha, não te esqueças. O Paulo foi das melhores interpretações de Johnny Cage que eu assisti até hoje, de 4h33. Olha, só que ele, em vez de 4h33, já deve vir quase numa hora e 12, assim.